Salmo de número 5, hoje é Orando por Justiça. Vou ler o texto agora e depois a gente faz uma reflexão sobre ele. Diz assim, Salmo de número 5. Para o mestre de música, para flautas, Salmo davídico. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com as suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Amém? Infelizmente, não vai dar para a gente olhar para todos os detalhes desse texto. A intenção é diminuir o tempo, né, da devocional. Estou tentando fazer isso. E a gente vai meio que passar por cima de muita coisa aqui, infelizmente, importante, mas com um propósito principalmente de entender como nós podemos orar pela justiça de Deus. Trazendo um pouco o contexto, não há nada certo, esse salmo não tem nenhuma alusão aqui sobre qual o contexto dele, sobre quando que foi que Davi escreveu. Então, no título só diz que ele escreveu para o mestre de música, para flautas, e é um salmo davídico. É um salmo que nós consideramos como um salmo de Davi. Talvez, e bem provável, que Davi ele ainda continuava fugindo do seu filho Absalão. Então, o Salmo 3, o Salmo 4 e possivelmente esse Salmo 5 é o mesmo contexto ali dele fugindo provavelmente do seu filho Absalão. Seja se essa situação ou não, a gente entende que é uma situação que não era muito agradável. Era uma situação que Davi estava sendo perseguido por causa dos seus inimigos. Muitas vezes nós passamos por momentos assim, momentos terríveis em nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa casa, que às vezes talvez não seja um inimigo mortal, mas às vezes tem esses inimigos, né, do nosso dia a dia, ou até mesmo aquele inimigo quando está passando de carro, de moto, e aí nos fecha, ou fala alguma coisa, ou faz alguma barbeiragem, como a gente fala lá em São Paulo. Como que fala aqui? Barbeiragem também? Barbeiragem, né? Aí os barbeiros da vida, a gente fica nervoso, estressado. E aí o que a gente faz diante disso, né? O que a gente pode fazer? Normalmente, quando eu assisto algum vídeo, principalmente, eu gosto de assistir esses vídeos de assalto que dão errado, né? Que o ladrão não consegue assaltar e aí geralmente ou acaba morrendo ou acaba sendo preso. E aí esses vídeos nos traz esse coração meio assim, querendo a justiça de Deus, né? Que bom que isso aconteceu com esse ladrão, que bom, tem que ser isso mesmo, tem que morrer, ou sei lá o que for. O nosso coração é um coração que quer a justiça de Deus. A gente não pode negar. Nosso coração é justiça, não só a justiça de Deus, mas nosso coração, ele quer a justiça. Mas muitas vezes,
que é o que esse salmo vai nos ensinar, muitas vezes nós queremos a justiça para os outros, mas não queremos a justiça para nós. Então, muitas vezes nós queremos a justiça de Deus, né, a ira de Deus contra aquela pessoa que comete um crime, mas nós não queremos a ira de Deus ou a justiça de Deus para nós que simplesmente pecamos, para nós que simplesmente falamos um palavrão, ou mentimos, ou cometemos um pecado que não parece ser tão relevante assim, né? Mas quando a gente lê as Escrituras, a gente percebe que é o que a gente vai ver no final, lá em Romanos, a gente percebe que todos nós somos pecadores iguais. E todos nós merecemos a justiça de Deus. Seja o pior assassino, ou seja apenas uma pessoa que mentiu uma vez na vida, né? Como alguns dizem aí, um presidente que diz que só mentiu uma vez na vida, né? Que é 100% honesto e justo. Tem esses caras aí, que dizem que são justos e honestos, mas mentiram. E às vezes a gente considera, não, a justiça de Deus tem que vir sobre aquela pessoa, mas não tem que vir sobre mim. E esse salmo vai nos ensinar que orar pela justiça de Deus é reconhecer que não somos merecedores da misericórdia e proteção de Deus. Então, orar pela justiça de Deus é reconhecer que não somos merecedores da misericórdia e proteção de Deus. Primeiro, então, esse salmo ele é bem fácil de dividir, talvez na sua versão da Bíblia, ele até tem um espaço, né? Não sei se na sua versão tem ali. Do versículo 1 ao 3, do versículo 3 até o versículo 4, ele tem um espaço, geralmente em algumas versões. Não sei se na sua Bíblia tem esse espaço ali. Porque esse salmo, ele foi escrito já com uma estrutura. Ele tem essa estrutura já pronta. Então, a estrutura dele é do 1 ao 3, depois do 4 ao 6, do 7 ao 8, do 9 ao 10, do 11 ao 12. Então, é bem fácil de encontrar a estrutura desse salmo. Geralmente, pelo menos na minha versão de Bíblia, ele já deixa esses versículos separados, né? Do 1 ao 3, depois de 2 em 2 versículos. Então, primeiramente, versículo de 1 ao 3, ele fala, né, que nós devemos procurar o Senhor. Nós devemos sempre procurar o Senhor. E Davi está colocando aqui que o seu coração era um coração que buscava a Deus o tempo todo. Era um coração que buscava a Deus, principalmente, que ele coloca aqui, logo pela manhã. Mas é bem interessante a forma como ele coloca aqui, a forma como ele busca a Deus, como ele procura a Deus. Ele diz que ele clama ao Senhor para que escute primeiro o seu gemer. Ele diz, considera o meu gemer. Depois, ele fala ali, atenta para o meu grito de socorro. Então, primeiro Davi geme, segundo ele grita, e aí depois ele fala, né, versículo 3, versículo 2 ainda, pois é a ti que imploro. Então ele geme, grita por socorro, implora, e depois ele diz que ele clama. O que é interessante se pensar sobre isso, sobre nossas vidas? Quantas vezes você geme em suas orações? Quantas vezes você vai até o Senhor e grita por socorro? Já gritou com Deus? Já gritou de angústia? Isso já aconteceu com você alguma vez na vida? Em que você passava por um sofrimento tão grande que você começou a gritar com Deus, não gritar de xingar Deus, talvez até isso, mas gritar por socorro no sentido de eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais minha vida. Muitas vezes nós gritamos, né, às vezes com o marido ou com a esposa, né? Não aguento mais isso e tal. Mas muitas vezes nós não chegamos até Deus e gritando com Deus no sentido de clamar a Deus que não está aguentando mais a sua vida, não está aguentando mais e precisa de um socorro. E muitas vezes nós não vamos até Deus com gritos,
Às vezes a gente vai para o marido, para a esposa, a gente vai para o amigo, para o colega, para a amiga, a gente vai para o psicólogo e grita lá com o psicólogo. Vai de muitas maneiras, mas não vai conversando e gritando com Deus. Quantas vezes a gente também implorou para Deus? Quantas vezes você implorou para Deus? É interessante, né? Não coloquei aqui no estudo, mas na passagem, na parábola que Jesus conta sobre na passagem que Jesus conta sobre o juiz que foi importunado por uma mulher, que todos os dias essa mulher passava na tenda do juiz, que era o lugar onde ele julgava, e todos os dias ela clamava para aquele juiz iníquo, gritando: eu preciso que você julgue a minha causa, eu preciso que você julgue a minha causa. E os salmos nos ensinam que nós podemos fazer isso com Deus. E Jesus ensina que a gente também pode fazer isso com Deus. Implorar para Deus. A gente pode. Se Deus vai responder com sim naquilo que a gente quer, é outra história. Mas nós podemos implorar para Deus. Deus, eu queria tanto que isso acontecesse. Deus, eu queria tanto ganhar isso. Deus, eu queria tanto receber isso. Não é nada de errado. Já viu oração de criança? Já viu algumas crianças assim, você tem algum pedido? Eu tenho meu pedido é que eu queria ter um lápis para escrever. Lápis para escrever, você vai pedir isso para Deus? Vai pedir para Deus um lápis? Sim, a oração dela é que ela quer pedir um lápis. E quantas vezes a gente ora por coisas simples, né? Deus, eu queria hoje almoçar uma coisa gostosa, uma coisa diferente. Quantas vezes você orou por isso? Deus, eu queria hoje jantar num lugar diferente, mas eu não tenho sustento, não tenho dinheiro e eu queria jantar num lugar diferente. Quantas vezes você implora para Deus? Né? Quantas vezes a gente implora, quantas vezes a gente grita, quantas vezes a gente pede por socorro? E o outro detalhe do texto também no versículo 3, fala sobre o momento em que ele grita e clama ao Senhor. Qual que é o momento? É logo de manhã. E é bem interessante isso no texto. Porque ele diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração. Tem uma outra versão, né, uma outra possibilidade dessa palavra oração aqui, que é sacrifício. Né? Tem algumas outras versões que traduzem como sacrifício. A ideia aqui é que logo pela manhã, Davi gastava o seu tempo em oração, investia o seu tempo em oração. Logo que ele acordava, ele já gastava ali, talvez até mesmo na sua cama ainda, ao acordar, ele orava ao Senhor. Muitas vezes a primeira coisa que a gente faz, e isso eu confesso meu pecado, porque muitas vezes eu faço isso também, procuro evitar fazer isso, mas muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é o quê? Pega no celular, já abre no Instagram, no WhatsApp, e fica lá, mexendo e rolando as páginas com o dedo, e exercitando aqui o dedo, né? A gente é muito bom de exercitar esse dedo aqui. Fica lá exercitando o nosso dedo. Mas quantas vezes a gente para, não, hoje eu vou acordar e eu vou orar. E simplesmente orar. Vou acordar um pouco mais cedo, vou acalmar meu coração, ou então vou lá fazer meu café, e logo depois do café, logo tomando o café ali, eu vou orando ao Senhor, vou conversando com o Senhor. E Davi, ele tinha isso na sua mente. Por isso que eu recomendo também fortemente que o seu tempo, né, cada um é livre para isso, mas eu sempre recomendo que a sua leitura bíblica e a sua oração seja logo pela manhã. Logo que você acorda, já faz essa leitura, já faz sua oração, já conversa com Deus ali, porque muitas vezes, primeiro que essa leitura e essa oração vai fortalecer o seu dia, para que você não peque, para que você procure evitar não pecar, e segundo, porque se você deixar para o final do dia, vai chegar cansado, não vai fazer uma leitura decente, não vai orar, porque já está cansado, já está sobrecarregado. Então, eu sempre recomendo fazer isso logo pela manhã. Segundo ponto aqui, do versículo 4 ao 6, Davi, ele mostra que conhece a Deus. Ele mostra que a sua oração não é para um Deus que ele não tem a mínima ideia quem é, mas ele apresenta várias coisas aqui sobre Deus. Ele reconhece, por isso na nossa oração nós devemos saber para quem nós oramos.
quem é esse Deus que nós estamos orando? Quem é esse Deus? E Davi, ele fala várias coisas aqui, pelo menos 6 coisas que eu destaquei, que Davi fala sobre Deus. Primeiro, é que Deus não tem prazer na injustiça. Deus não tem prazer nenhum com a injustiça. Então, quando nós oramos por justiça, nós devemos saber que Deus não tem prazer nenhum quando o mal acontece. Segundo, Deus não habita com o mal. Não há como o mal habitar com Deus. Deus ele é 100% bom. Terceiro, e referente a esse segundo também, ele não aceita os arrogantes. O mal não pode habitar, o versículo 5 diz que os arrogantes não são aceitos na sua presença. Ou seja, aqueles que Davi estava olhando, talvez seu próprio filho, ele estava bem ciente que Deus não ia aceitar o seu próprio filho, não ia aceitar os arrogantes na sua presença. Quarto, diz que Deus odeia os que praticam o mal. Então, quando a gente se estressa com alguém que comete um crime, com alguém que faz algum mal, às vezes a gente se ira muito fácil, né, por causa disso, mas saiba que Deus está odiando aquela pessoa muito mais do que nós poderemos odiar aquela pessoa. Só que o ódio de Deus, ele é um ódio santo, é um ódio sem pecado, é uma ira sem pecado. O nosso ódio não. O nosso ódio muitas vezes ele é pecaminoso. É por isso que a Bíblia ensina que nós devemos irar, mas sem pecar. Mas o que nos conforta é saber que quando aquela pessoa comete um crime, quando aquela pessoa pratica alguma injustiça, a gente tem que saber, Deus odeia aquele ato, Deus odeia o que a pessoa está fazendo e, consequentemente, também odeia aquela pessoa. Por isso que a quinta parte sobre Deus é que Deus destrói os mentirosos. Deus vai... Diga. Aí você fez uma pergunta difícil. É muito difícil a gente irar e não pecar. Mas a ideia aqui é justamente o que Davi está colocando nesse texto, que a ira sem pecar é não querer retribuir o mal para aquela pessoa, que é a parte mais difícil. Eu odeio aquilo que ela fez, então eu posso odiar o que a pessoa fez, mas eu tenho que deixar a vingança para Deus. Eu tenho que deixar a vingança ao Senhor. Então, nós podemos nos irar contra o pecado. Hoje, infelizmente, nessa teologia da graça, às vezes as pessoas acham que a gente não pode se irar contra o pecado, mas nós podemos nos irar contra o pecado. Podemos nos irar contra quem peca também, quem vive em pecado, porque Deus se ira contra o mal. Mas a gente não pode fazer o mal contra aquela pessoa, a gente tem que fazer o bem contra aquela pessoa. Então, quando algum barbeiro, né, fecha você lá na rua, ao invés de xingar, eu tenho que olhar e falar, Deus abençoe, meu filho. Vai com Deus. Aí é que é a parte difícil. Mas que a gente tem que demonstrar graça. A gente pode se irar contra o mal, mas a gente ainda assim tem que demonstrar graça e deixar que Deus vai fazer a sua vingança a hora que Ele quiser. Por isso que diz aqui, né, os 5 pontos sobre Deus, é que Deus, Ele destrói os mentirosos. Deus ele vai destruir todo aquele que pratica o mal, todo aquele que mente. E por isso, Ele também detesta, versículo 6, né, no final do versículo 6, os assassinos e os traiçoeiros. Deus detesta. Então nós podemos nos irar? Podemos irar. Mas o que Davi faz aqui é justamente, que é o que a gente vai ver do versículo 9 ao 12, que é como procurar a justiça de Deus, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso, mas ele deixa isso para Deus. Mas antes disso, nós então devemos saber que Deus é justo, Deus é puro, Deus é santo, Deus é bom. Ele declara que odeia tudo, Deus declaradamente odeia tudo aquilo que é mal. E se você pratica a maldade e continua vivendo em pecado, nós devemos saber que Deus odeia as suas atitudes pecaminosas. Então isso também é um alerta para nós. Quando a gente lê esse salmo, por isso que eu falei no início, que quando a gente lê esse salmo sobre os inimigos de Deus,
a gente tem que pensar, será que eu não sou um inimigo de Deus? Ou será que eu não estou agindo como um inimigo de Deus? Eu tenho que pensar sobre isso. Então, antes de pensar no outro, eu tenho que pensar, primeiramente, no meu coração. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Do 7 ao 8, é interessante, então, que Davi nos ensina que devemos reconhecer, devemos saber quem é Deus, mas também devemos reconhecer como é e como está o nosso coração. Versículo 7 e 8, ele diz assim, eu, porém. Então, ao contrário dos mentirosos, dos arrogantes, dos ímpios, dos assassinos, dos traiçoeiros, eu, porém, não sou assim. Davi está colocando, eu não ajo conforme esses homens agem. É interessante, né, pensar que no versículo 6, Davi fala que Deus destrói os mentirosos, destrói os assassinos e destrói os traiçoeiros. Quem foi Davi? Davi foi mentiroso, Davi foi assassino, Davi foi traiçoeiro. Davi agiu exatamente nesses 3 pontos, dessa mesma maneira. Mas aqui, já arrependido dos seus pecados, justificado por Deus, ele está dizendo, eu, porém, não sou mais assim. Eu não sou mais assim. Por que ele não é mais assim? Por causa das suas atitudes? Porque ele fez, olha o que ele diz. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. E essa casa aqui é referente também ao templo, que na época não tinha templo ainda, era o tabernáculo. O templo só foi construído com o seu filho Salomão, mas está colocando, eu, porém, vou entrar na sua casa, mas não porque ele é justo, apesar de ser. Não porque ele nunca foi assassino, nunca foi traiçoeiro, nunca foi mentiroso, porque ele foi tudo isso. Mas é por causa do grande amor de Deus. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. E aí o pedido que ele faz é, conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana, então deixa reto o meu caminho o teu caminho diante de mim. Então ele reconhece que o seu coração é um coração traiçoeiro, é um coração assassino, é um coração mentiroso, mas por causa do grande amor de Deus, por causa da justiça de Deus, por causa do caminho de Deus, por causa do templo de Deus, no sentido do sacrifício que ele poderia dar ao Senhor com o pagamento dos seus pecados, por causa de tudo isso, ele pode então entrar na casa de Deus. E é interessante que Davi não podia entrar no templo. Davi não podia entrar na casa de Deus. Então o que ele está colocando é porque somente quem podia entrar no templo e na casa de Deus era o sacerdote. Davi não é sacerdote, Davi era rei. Mas ele ainda assim está dizendo aqui algo futuro. Então ele pode estar diante da presença de Deus. E nós podemos também estar diante da presença de Deus, apesar do coração assassino, apesar do coração mentiroso, apesar de mentirmos muitas vezes no nosso dia, de sermos traiçoeiros muitas vezes, ainda assim nós podemos entrar na presença de Deus por causa do amor de Deus. Deus, ele nos dá a sua misericórdia, mesmo nós não merecemos. Já ver isso no final também. E aí do versículo 9 ao 12, finalizando aqui, também ele diz que apesar de tudo isso, né, nós podemos e devemos procurar a justiça de Deus. 9 ao 12, ele começa falando assim, nos lábios deles, ou seja, dos inimigos de Deus, não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Davi está colocando, são inimigos do Senhor. Esses inimigos do Senhor eram aqueles que se rebelavam contra o próprio Davi, ou simplesmente contra Deus. Está colocando, descrevendo quem eram as pessoas.
Eles não são sinceros, só cometem crime, a garganta é um sepulcro aberto, né? Ou seja, como se só saísse morte da boca deles, só maldição da boca deles, sai uma coisa boa da boca deles. Só ficam enganando as pessoas com a língua deles. Então a língua é como se fosse língua de cobra, só engana as pessoas. E logo no final, né, daqui a pouco a gente vai ver como que Paulo lidou com esse texto, que é o texto que nós lemos no começo do culto. O interessante aqui que eu quero destacar é que Davi não convoca um exército para acabar com seus inimigos, mas ele pede uma intervenção de Deus, para que Deus faça isso de forma milagrosa. E é bem interessante se pensar, né, que eu falei que provavelmente essa situação de Davi, que Davi estava passando aqui, foi por causa da perseguição do seu próprio filho, Absalão. Alguém se lembra como que o exército de Absalão e o próprio Absalão foi morto? Não lembra? Lá em 2 Samuel 18, versículo 8, diz o seguinte, que naquele dia em que houve guerra entre o exército de Absalão e o exército de Davi, eles foram até Davi, perseguiram o rei Davi, e aí o rei Davi, com seu exército, revidou o exército de Absalão, e diz que naquele dia, a floresta, matou mais pessoas do que o exército. Ou seja, quando o exército de Absalão entrou na mata para se esconder, para fugir do exército de Davi, aquela mata, talvez uma mata tão fechada ou algo parecido, e pela intervenção de Deus, de alguma maneira, essas pessoas morreram, esse exército de Absalão morreu na floresta, dentro da floresta. Como isso aconteceu? Eu não sei. A minha imaginação vai muito além, e eu imagino que, de fato, a própria floresta talvez se mexeu de alguma maneira, que acabou com esse exército. O que é nítido no texto é que aconteceu alguma coisa milagrosa. De alguma forma, Deus interviu. O próprio Absalão ficou preso pelo seu pescoço em uma árvore. Estava sendo perseguido, ele ficou enforcado por uma árvore. Como isso aconteceu, a gente não sabe. Mas a gente sabe que houve uma intervenção de Deus. Houve um milagre de Deus ali para acabar com o exército inimigo de Davi. E o que é interessante é que muitas vezes nós não clamamos a Deus para fazer a sua justiça, mas a gente quer fazer a justiça. Mas a gente pode clamar a Deus. A gente pode sim clamar a Deus. Deus, faça a sua justiça. E Deus vai fazer. Alguma hora ou outra, Deus vai exercer a sua justiça. De duas maneiras. Ou a pessoa se converte, ou Deus converte aquela pessoa que maquinou o mal, ou a pessoa morre. E Deus traz a sua, ou então tem uma doença ou algo parecido, e Deus traz então a sua condenação sobre os seus inimigos. Mas nós devemos orar e podemos orar. Deus, faça a sua justiça. E por fim, como ficam então os justos? Os justos, versículo 11 até o versículo 12, eles podem se alegrar em Deus. Por que podem se alegrar em Deus? Porque se refugiam no Senhor. Então ele diz, alegre-se, porém, todos os que se refugiam em ti. É interessante que sempre quando Davi fala sobre justiça, não fala sobre justiça própria, mas ele fala sobre justiça em Deus. E a justiça em Deus é se refugiar em Deus. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Eles reconhecem que Deus é compassivo e misericordioso, e por isso vão até o Senhor pedindo a libertação. O justo é aquele que reconhece que Deus está cercando com a sua misericórdia. Justo
é aquele que sabe que precisa ir até Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e considerando que a misericórdia de Deus chegará até aquela pessoa. E aí sim Deus, ele cerca essa pessoa com a sua justiça. Eu quero então pensar pensar como que a Bíblia então usa esse texto e essa ideia, e aí também fazer algumas aplicações. A grande lição que Davi quer nos ensinar é a seguinte: você é um justo ou você é um ímpio? Então, sempre quando a gente lê textos parecidos com esse, é o que Davi quer colocar. Você merece a justiça ou você recebeu a misericórdia de Deus? Nós já lemos no início, mas Romanos 3, 10 a 18, Paulo usa exatamente esse texto, versículo 9 em diante, para falar, né? Ele fala que não há um justo sequer, não há quem entenda Deus, não há quem busca Deus. E aí depois ele diz, nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. Então, o que é interessante de pensar? Que muitas vezes quando nós lemos esse texto sobre os inimigos de Deus, a gente pensa assim, tem aqueles inimigos, né? Aqueles inimigos do Senhor, o Senhor condena os inimigos dele, os seus inimigos, traz a sua ira sobre eles. Mas aí Paulo usa esse texto para dizer o seguinte: todos nós somos inimigos de Deus. Todos nós, com a nossa língua, falamos mal do Senhor. Com a nossa língua nós enganamos. Todos nós temos a garganta como se fosse um sepulcro aberto. Todos nós, nos nossos lábios, não há palavra confiável. Todos nós mentimos o tempo todo. E só trama, toda a nossa mente só trama destruição, engana um ao outro. Então é interessante que Paulo entendeu esse texto e falou assim, não, isso aqui não é somente sobre os inimigos de Deus. Mas isso aqui é somente sobre os inimigos de Deus, mas é para todos. Porque todos nós somos inimigos, ou éramos inimigos de Deus. Todos nós já fomos inimigos de Deus na nossa vida. Por isso que Paulo diz, não há um justo sequer. Não há uma pessoa que possa dizer, eu busco a Deus. Mas o próprio Paulo, lá em Romanos 5, 8, 9, esse texto eu quero ler, diz qual é a solução para isso. Qual a solução então para isso? Romanos 5, 8 a 9. Vou ler aqui. Romanos 5, 8 a 9. Diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então, como que Paulo entendeu esse salmo? Ele entendeu que todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós merecíamos a ira de Deus. Todos nós. Mas por meio do sangue de Cristo Jesus, enquanto nós ainda éramos pecadores, Ele nos salvou e nos justificou. Então, por isso que a justificação, ela é importante que a gente entenda, porque muitas vezes nós achamos que merecemos a misericórdia de Deus. Não merecemos. Na verdade, se não fosse pela graça de Cristo Jesus, nós estávamos igualzinho a esses inimigos de Deus. Porque nós éramos esses inimigos de Deus. Nós merecíamos a condenação de Deus. Mas pela graça de Deus, a graça de Cristo Jesus, que morreu em nosso favor, nós podemos orar como Davi orou. Eu, porém, pelo seu grande amor, entrarei em sua casa. Eu, porém, posso dizer, um dia eu vou entrar no templo do Senhor, um dia eu vou entrar no novo céu e na nova terra, um dia eu vou estar na presença de Deus. Por minha causa? Não, por causa do grande amor do Senhor. Quero tirar algumas lições então, já para encerrar.
Primeiro, devemos clamar ao Senhor logo quando acordar, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Logo quando a gente acordar, a gente tem que orar: Deus, obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia. Obrigado porque eu não sou mais um inimigo do Senhor. Obrigado porque agora eu tenho uma amizade restabelecida com o Senhor. Obrigado porque o Senhor me libertou. Segundo, nós devemos então agradecer, pois o sangue de Jesus nos limpou dos nossos pecados e hoje nós somos justos diante de Deus e podemos receber a misericórdia de Deus. Devemos agradecer todos os dias por isso. Todos os dias devemos lembrar que o sangue de Cristo Jesus nos libertou dos nossos pecados. E por isso nós também devemos acalmar o nosso coração e saber que Deus logo vai trazer a sua justiça sobre a maldade humana. Deus logo vai exercer a sua justiça sobre a maldade humana. Nós devemos acalmar diante disso, acalmar os nossos corações. Quando a gente assiste TV, né, lá em São Paulo, assistiu da Atena, não sei o que é aqui no Piauí, é da Atena também, né? Deixando o Brasil todo. Mas a gente fica frustrado, a gente fica nervoso, bravo, não, Deus não faz nada, né? Como a oração de Abacuque, Deus não faz nada. E a resposta de Deus para Abacuque é justamente essa: calma, que a justiça vem. Fique calmo, que logo eu vou trazer a minha justiça. E nós podemos nos proteger em Deus e receber a sua misericórdia e a sua proteção. Então que nós possamos fazer isso todos os dias. Acordar logo cedo, clamar a Deus pela sua justiça, agradecer pela salvação em Cristo Jesus e clamar a Deus, acalmar o nosso coração diante da injustiça que acontece nesse mundo. Amém?